Olá, boa tarde! Comecei falando uma frase em Libras que eu aprendi agora. E já vou começando a te falar, se inscreve no canal Pod Café Podcast no YouTube para ter acesso aos nossos podcasts. Os nossos podcasts são do Que Fazer Cachoeirinha, são só de Cachoeirinha, né? Então, são específicos da nossa cidade. Então, se tu quer ter acesso aos nossos podcasts, tu vai lá no canal Pod Café Podcast, na playlist O Que Fazer Cachoeirinha, para ter acesso aos nossos vídeos, tá? Já vou falando também do nosso patrocinador oficial, que é esse estúdio onde a gente grava os nossos podcasts, que é a Sonido Produtora. É um estúdio que fica aqui em Cachoeirinha, é um estúdio lindo. E se tu tem interesse em gravar o teu próprio podcast, tu pode entrar em contato com o pessoal da Sonido lá no Instagram, @sonidoproduce, @sonidoproduce, com T mudo no final, para saber como é que tu faz para reservar um horário para gravar o teu próprio podcast, tá? Então, é isso, eu sou a Ana Paula, me segue no Instagram, também estava esquecendo, me segue no Instagram, @o-que-fazer-cachoeirinha, para saber o que está rolando na cidade e também ter acesso aos nossos cortes, tá? Então tá, vou começar falando, né, dos meus convidados de hoje. Hoje eu tô aqui com o Leandro e com a... Michele, acabei não perguntando teu nome, Michele. E com a Michele, eles são da empresa LM Libras, né? E eles fazem um trabalho muito legal de intérprete, né, de Libras e... Tem um outro nome, né? Tradutor, intérprete de Tradutor Libras. E intérprete de Libras. Eles ficam aqui em Cachoeirinha e eles fazem esse trabalho nas empresas, né? Fazendo essa tradução, né? Também auxiliando para... acho que... Em geral, os surdos, né? Ensinar os funcionários de empresas também. Funcionários também. Então, fazem vários trabalhos, tá? Vou pedir para vocês se apresentarem. Pode ser? Claro, claro. Então, muito obrigado pelo convite. Eu sou o Leandro, tradutor e intérprete de Libras, instrutor de Libras, tenho 40 anos e, junto com a Michele, criador da LM Libras, né? Uhum. Eu sou professora e instrutora de Libras, trabalho às vezes também como tradutora e intérprete com ele. Somos casados há 17 anos. Uhum. Então, às vezes, me desculpem aí se chamar de amor, a gente esquece, a gente tenta não chamar. Pode chamar, é bonito. Trabalha junto, faz tudo junto, né? Mas estamos aí nesse trabalho, visando sempre a acessibilidade com surdos, é um trabalho que a gente ama fazer. É muito legal mesmo, né? Eu fiz uma vez uma cadeira na faculdade de Libras, né? E lá eu tive contato com a língua, né? Porque às vezes a gente acha que é só sinais, né? Ou então só aquele alfabeto que a gente vê a Xuxa fazendo, né? E é muito mais do que isso, é uma língua completa, né? Pelo que eu estava vendo, assim, com né? Com certeza. E... eu não sei o que a gente começar, então, conversando sobre como é que vocês começaram, por que vocês tiveram esse contato com as Libras, por que vocês se interessaram por esse mundo? Começo. Tudo começou em 2011. Nós somos testemunhas de Jeová, né? Uhum. E ela sempre quis ter contato com pessoas surdas. A gente já frequentava uma congregação, que o pessoal chama de igreja, né? Mas uma congregação que a gente frequentava de ouvintes. E teve em 2010 um casal de amigos nossos que eles fizeram um mini curso assim de Libras e depois contaram todo animados para nós, contentes, e a gente, que legal, né? Os meus olhinhos brilharam. Para mim foi, que legal, né? Mas ela já se apaixonou, já queria saber mais. Tu já gostava de Libras? Já. Ah, tu já gostava. Eu tive uma colega de escola da sétima série, da sétima até a formação do ensino médio. Na época, segundo grau do ensino médio. E ela era surda. Uhum. Só que ela, na realidade, ela tinha... até depois a gente vai explicar um pouquinho. Ela era DA, deficiente auditiva. Não era uma surda profunda. Uhum. Então, ela transitava em dois mundos. Ela falava um pouco e ela sinalizava. E como a nossa escola, na época, não tinha intérprete, não tinha uma professora auxiliar, então ela se esforçava em ler. Só que quando a mãe dela chegava, eu via ela fazendo sinais e eu achava aquilo o máximo. Só que aquilo sempre ficou na minha cabeça. Só que como a gente é criança, depois jovem, então eu acho assim que... né? A gente vê na televisão tudo é bonito, Sim. né? Mas chegar até mim, e aí anos depois aconteceu isso e eu fiquei assim... E tu aprendeu alguma coisa com ela ou não? Tu só via ela falando? Aprendi, assim, o nome dela, só que a soletração. Uhum. O sinal das coisas mesmo. Que é o que se mais usa, na verdade, né? Até porque ela tinha muita vergonha, né? Porque era uma coisa que a gente não via muito, né? Na nossa cabeça, pessoas surdas e que sinalizavam, a gente via no programa da Xuxa, como tu mesmo disse, né? Sim, é verdade. E ela, numa escola que não tinha inclusão, ela se sentia muito oprimida e reprimida, né? Então, se ela sinalizava alguma coisa, o pessoal ria. Então, ela procurava sempre falar, né? E o pessoal ria também, porque ela falava com dificuldade, né? Mas, assim, a Libras, ela não usava mesmo. E ela aprendeu Libras em casa?
Em casa. Com a Em família. Casa, com a família. Depois ela foi oralizada. Isso eu entendo hoje, né? Porque por que ela falava? Ela foi oralizada, foi na fono, aprendeu, né? Mas depois até, a história é longa, mas acho que uns 20 anos depois a gente se reencontrou, assim, foi bem legal. E eu já sabia. Que legal. Que legal. Daí Ai, foi uma conversaram emoção. muito melhor Aham, do que quando muito, vocês eram crianças, muito. né? Muito mais. Ó, já comecei a falar, continua. É que eu também fui te perguntar. E aí, então, com essa motivação dela, eu disse, vamos fazer então um mini curso, uma oficina de Libras de um mês, mais ou menos, só para ter coragem de entrar na congregação de língua de sinais. Uhum. E fizemos esse curso lá em Guaíba até. Não dá De pra dizer quanto tempo que foi esse foi um curso? mês, uma oficina mesmo. Não deu para dizer que a gente aprendeu sinais, mas aquilo nos deu a motivação que a gente precisava para começar a apoiar uma congregação ali na 66 de Gravataí, na Parada 66. Uhum. Mas eu pensei, eu vou ficar pouco tempo aqui, né? Eu não vou conseguir me desenvolver. Eu acho que a Michelle já começou a se desenvolver na Libras muito mais rápido. Sim, porque ela era apaixonada já, né? Não, e quando me apresentaram um surdo a primeira vez, eu, gente, surdos. E eles começaram a falar, e aí tu vê, não é uma mímica, é um idioma. Eles são pessoas normais, eles fazem faculdade, eles estudam. Aí, sabe, abre um leque e tu começa a imaginar várias coisas, e aquilo ali me tocou muito. E também a necessidade que eles precisam de mais pessoas falando e se comunicando com eles, né? Sim. E Para ficarem inseridos, né, na sociedade mesmo, né? Eu me lembro que o que tocou, assim, o meu coração mesmo foi quando eu fui tentar conversar com um surdo de acordo com aquilo que eu tinha aprendido, né? Um básico do básico. E eu aprendi, né? Até treinei em casa, assim, para depois dizer... E ficou nervoso que nem eu ali, porque eu comecei o podcast toda nervosa ali. A mão tremia. Ele tremia, a gente acho que tem filmagem, né? Ele tremia para falar. Mas eu disse para ele, eu chamei, né? Vem aqui. Eu, aqui no curso, aprendi que eu preciso amor pelo surdo. E nisso ele veio e me deu um abraço e começou a chorar. Eu disse, não tem mais como eu deixar a língua de sinais, não tem mais como eu deixar os surdos, né? E a partir dali a gente começou a participar na comunidade surda, ter mais contato também. E esse foi o nosso início, né? 2011, março de 2011. Isso. Ali vocês começaram a se inserir nesse mundo. Isso. E aí, quando é que vocês ficaram prontos, assim, para começar a trabalhar com isso? Então, os surdos, acho que são os melhores professores, né? Eles ensinaram muita coisa da cultura, do jeito. A gente passava a ter convivência com eles, né? Ia pra praia, acampar juntos, viajar juntos, almoçava na nossa casa, a gente almoçava na casa deles. E a gente foi pegando a fluência, né? Em 2017, aí a gente fez cursos como tradutor, intérprete de Libras, instrutor também. E começamos a trabalhar, uma amiga nossa começou a nos chamar para fazer pequenos trabalhos de Libras, mas no começo a gente fica muito nervoso, naturalmente. Sim, né? claro. E depois, a vida do intérprete é a rede de contatos, né? Passamos a ter outros amigos também intérpretes que começavam a nos chamar para fazer um trabalho aqui, um trabalho ali, começamos a ficar um pouco mais conhecidos, né? Montamos a LM Libras e a partir dali esse foi o nosso início, assim, como trabalho de tradutor intérprete. E vocês conheciam outra empresa que fazia isso? Se inspiraram em alguém ou foi uma ideia que vocês tiveram? Acho que assim, Não, acho que... não foi assim uma ideia original, né? Mas assim, várias empresas, não aqui, né? Cachoeirinha, Gravataí. Existem muitas empresas de tradução e interpretação. Isso, né? várias. Mas, assim, a gente queria... Porque às vezes, aprendi Libras, né? Aí eu nunca pensaria em montar uma empresa disso, né? Eu até pensei, de repente, vocês viram alguém e pensaram, a gente podia fazer isso. Não foi assim, foi vocês que tiveram essa iniciativa. Foi a gente mesmo, e até pelo fato da necessidade. A gente vê que tem uma necessidade. Até porque, assim, o nosso trabalho voluntário continua com surdos, né? A gente dedica algumas horas, eu até um pouco mais, mulher é mais flexível, né? Entre 60 e 70 horas de trabalho voluntário com surdos, né? E o meu trabalho, né? Porque eu falei, a gente sempre pensa assim, tudo que a gente tem hoje, assim, de trabalho e fluência na Libras é graças aos nossos amigos surdos, né? Claro. E tudo começou como? Com trabalho voluntário, né? Com ajuda. Então, isso continua e ainda é a prioridade, né? O trabalho, embora é o nosso sustento, mas sempre fica em segundo lugar. Porque a nossa prioridade é a nossa parte espiritual, né? Nossa parte cristã, que foi o que nos impulsionou. Então, aqui está sempre em primeiro lugar. Né? Às vezes, a gente até, não assim, recusa trabalho, mas a gente consegue equilibrar, sempre deixando essa parte espiritual, os amigos surdos e as outras pessoas surdas a qual a gente ajuda, sempre, assim,
numa agenda maior da nossa vida, né? E o trabalho agindo um Sim, pouquinho não é só maior. uma parte que vocês fazem. Tem um horário, né? Tem um lugar Isso. reservado para eles na Isso. rotina de vocês. E a criação da empresa foi por isso, assim, porque antes da gente começar a querer trabalhar, como o Leandro disse, essa amiga chamava a gente, né? E a gente começou a perceber, assim, poxa vida, como eles precisam que alguém ajude eles no médico, precisam, vão comprar uma casa, por exemplo, né? Aí eles vão numa prefeitura, em qualquer órgão público ou particular, eles querem se informar. Sim. E quem é que vai explicar aquilo ali para eles? Geralmente eles vão com alguém junto, né? Sim. Que é falante, não sei como é que se diz. Quando Ouvinte, né? Ouvinte. Que é ouvinte. É claro que é ouvinte, né? Sim. Não, mas não. Quando muitas vezes não levam um familiar que diz assim, só assina aí, né? Sim. Ou então eles têm que escrever, né? Eu sei porque eu trabalho num banco, né? E às vezes eu recebo pessoas... Eu não sei falar Libras, né? Então, peço para escrever quando vai sozinho, né? Mas às vezes eles não sabem escrever, como vocês estavam falando, né? Conhece o português, né? Daí como é que faz, né? E explicar coisas complexas, né? É. Agora, dizer assim, ó, tu tem que pagar tanto, e eles sabem, né? Agora, se tu vai explicar algo de uma compra de uma casa, Nossa, muito algo difícil. de um financiamento, contratos, né? A gente mesmo que não... Imagina se eu não trabalho num banco, mas se tu me der um documento... Sim, imagina não vou eles, entender. né? Imagina eles, né? Até quando a gente conversa. Acaba com fazendo eles, várias coisas. Eles acabam provavelmente fechando um negócio que eles nem estão certos, Isso. né? Assim, porque são... Isso. É obrigatório, E não é né? por falta de inteligência, que às vezes as pessoas confundem. Claro. Ah, ele não sabe. Ah, não, ele não vai entender. Não, é porque não é no idioma dele. Se me der um documento em outra língua, também não vou entender. Né? Essa é a questão mais importante que a gente da LM Libras tenta quando a gente entra numa empresa, quando a gente conversa até com alguns familiares dos surdos, explicar. Não é que ele não sabe por falta de inteligência, não é o idioma dele. As coisas têm que ser explicadas no idioma dele. Bem simples. E até quando a gente utiliza o português, assim, para trocar uma mensagem de WhatsApp com um amigo surdo, a gente procura utilizar uma linguagem simples, né? Uma fraseologia bem simples, frases curtas. Talvez manda uma mensagem, depois logo abaixo tu manda a outra, mas não manda aquele textão enorme, né? Senão realmente vai ficar bem difícil para ele. Então até essas dicas assim a gente dá pro pessoal, né? Eu não tinha esse conhecimento para mim. Se estava escrito, eles entendiam perfeitamente, mas não é a mesma coisa, né? Porque a língua, como é que se diz, a língua nativa deles Sim. é a Libras, né? É que nem uma piada americana. A gente vê às vezes nos filmes. Não faz sentido às vezes, não faz né? sentido. É. A nossa piada, a nossa metáfora, expressões, né? Não faz muito sentido para eles. Eles podem entender porque eles convivem com a gente, né? De repente alguém já explicou, mas assim não tem graça porque é outro idioma. Sim, sim. E agora sobre as curiosidades, né? Que a gente tava, que tu até me deu umas dicas aqui, o Leandro me deu umas dicas. Sempre quando a pessoa entra na comunidade, ela ganha um sinal, né? Que a gente estava falando, né? Eu lembro quando eu fiz essa cadeira na faculdade, era alguma coisa a ver com a minha pinta. Eu acho que era a letra A e a minha pinta aqui do rosto. Era alguma coisa... Provavelmente. O meu é a letra M, aqui. Esse minha pintinha E a tua pintinha? Minha pintinha discreta. Aqui. A letra do teu nome também. É. Não necessariamente a letra do nome, tá? Não quer dizer. Pode ser qualquer Pode coisa. ser qualquer coisa. E quem é que determina como é que se escolhe esse sinal? Quando tu entra na comunidade surda, eles começam a olhar a tua fisionomia, uma característica, um costume, um hábito que tu tenha de sempre fazer, às vezes, a mesma coisa, né? Tinha um amigo meu que ele tava, sempre que falava, ele dava uma puxadinha na camisa. O sinal dele ficou puxadinha na camisa. Que legal. Tem um outro que ele tinha uma muleta, daí o sinal dele ficava assim, né? O meu, por exemplo, é assim, o L, e tenho duas pintinhas, não sei se é desse lado ou desse lado, mas... Tem bastante com pintas, então. As pintas fazem sucesso. Às vezes aqui no queixo também, né? Tem um sinal, eu ainda brinco com surdos, queria mudar o meu, mas todos já me conhecem, né? Então, se tu mudar é igual o nome, é uma identidade. Mas tu poderia te apresentar com um sinal que tu escolhesse, por exemplo, Sim, se tu quiser, né? Sim. O meu sinal é esse. Então, bem legal. Tem um que eu vi de uma moça, que ela tem uma pinta de nascença, uma mancha de nascença, que chama, não sei, e parece uma asa, e o sinal dela ficou assim, eu achei tão humilde, porque que legal. o meu não é assim, o meu é assim, tá, ok, todo mundo já me conhece. Assim. Mas tem um duplo sentido, né? Essa asa aqui perto do braço. Ficou meio esquisito, mas olha só que legal. Outra que é assim também, que é por causa das sardinhas. Das sardas. Né? E facilita bastante ter um sinal, porque tu imagina, cada vez que a gente for falar a Michele... Vai soletrada aí. Fica meio cansativo o tempo inteiro, né? Então, resume ali o sinal da pessoa. Como se fosse um apelido, né? Como todas as coisas, né? Caneca, eles soletram caneca, mas tem o sinal.
mesa, tudo é sinalizado para Só se soletra quando não se tem um sinal para aquela palavra. Isto. Isto. E a maioria das coisas tem um sinal, então o alfabeto... Cachoeirinha tem 2, né? Como é que é o de cachoeirinha? Sim. É porque agora tem aquela pontezinha ali, né? Aham. Mas os surdos mais antigos... E é o C de cachoeirinha. É o C de cachoeirinha. Uhum. Só que os surdos mais antigos, eles fazem assim, porque o nome é cachoeirinha, cachoeira, né? De caindo. Algo que cai, né? Só que os surdos mais novos, eles não veem cachoeira em cachoeirinha, eles veem uma ponte. Aí da ponte, né? Assim. Então o sinal ele vai mudando com o tempo também. Alguns sim. É uma língua em movimento, assim, um idioma em movimento. E vai se atualizando também, né? Conforme eu estava vendo... Como é que é o nome da... É uma novela? Esqueci o nome. Meu pai. Da Débora Libras. Débora Libras, do Instagram dela. Ela é bem conhecida, sim? Muito, muito conhecida. E esses tempos eu vendo os vídeos dela, ela aprendeu sinais com a irmã dela quando ela tinha... Quando ela nasceu, né? E a irmã dela é surda. Velha, E ela explicou sobre isso, sobre a língua, o idioma em movimento, assim como o português, né? E ela falou uma coisa muito engraçada. Que nem ela disse assim, sinais que eu aprendi quando eu era criança, hoje eles mudaram completamente. Por quê? Porque antes tinha poucas escolas de surdos, né? Os surdos, eles aprendiam poucas coisas. Por exemplo, aprendiam o básico do alfabeto e iam para a escola para costurar, para pintar, né? Eles tinham outro não é ver, mas assim, não entendiam muito bem a capacidade, digamos assim, do surdo, né? E hoje não, eles veem que, como eu te expliquei, é apenas um outro idioma. Então, às vezes, fica muito que nem sinais, né, com a letra do nome. Não, hoje os surdos entendem, não precisa ser a letra do nome, pode ser outro. Então, é a juventude chegando e transformando o idioma também, né? Facilitando pra gente também. Sim. E a gente tem uma grande defasagem, assim, também de sinais, porque em português calcula-se, assim, que existam umas 400 mil palavras e subindo, né? Em sinais, para te ter uma ideia, são mais ou menos 14 mil sinais. Então, um número... Muito menor. Bem menor. Sim, então tem muitas palavras que não tem significa, não tem como explicar em libras. Isso, aí tu vai ter que usar a expressão facial, né? E outros recursos, classificador, que a classificador é quando tu desenha o sinal para os surdos, digamos assim, né? Então, por exemplo, tinha uma pessoa lá numa casa e essa pessoa veio chegando. Como se fosse uma mímica, quase. Não se usa essa expressão. Não, é só assim, comunidade surda, não fiquem bravos. A Libras não é uma mímica, Deus. ela é uma língua. Mas, tá aprendendo, assim, tá aprendendo. Para entender, faz parte, é exatamente isso. Quando o sinal, ele... Isso é uma coisa que não se diz, assim. É visto como... eles ficam chateados de dizer que Libras teriam uma parte de mímica. Isso é como se não desse o valor para a língua, é isso? Alguns sim, assim. Mas é só para que o pessoal que está assistindo, né, possa entender. Claro, desenha o sinal, né? A pessoa que está sentada num banco é um classificador. Uma pessoa que está subindo na árvore é um classificador. Então, muitas vezes, tu tem que desenhar isso, que é mais um recurso da Libras, para poder ajudar o surdo a entender. Né? Próprias expressões atuais, né, que existem. Da internet, por exemplo, assim, né, que é uma coisa que muda muito, né, que rápido, né? Às vezes não tem um sinal, ou até criarem um sinal, a gente tem que explicar de alguma forma, usar, como ele falou, um classificador. Por exemplo, eu trabalho muito na área de TI, assim, né, de UX, principalmente, né? Então, esses dias estava traduzindo para uma surda, interpretando para uma surda, e tinha um sinal de Kaizen. Kaizen, a gente não sabia o sinal daquilo na hora, mas vamos criar um sinal agora. Tá, vamos. Para não ficar soletrando. Para não ficar soletrando o tempo inteiro. Aí, Kaizen, e ela, é parecido com Kaiser, né? Aquela cerveja. Então ficou assim, o sinal de cerveja é assim, né? Então ficou Kaizen, o K, e o sinal de cerveja, assim. E pronto, combinamos ali. Então, muitas vezes vai se criando sinais dessa forma. Não é um sinal Ela vai oficial. contar para outra pessoa falando desse sinal também e vai acabar pegando depois. Ou, daqui a alguns 1 ou 2 meses, a comunidade surda da área de TI ou várias áreas se reúne, eles veem o significado, entendem com clareza e eles criam um sinal oficial. Aí eles têm também um Instagram, tem sites, né, que eles vão colocando, atualizando, a área de TI, a área UX,
área de finanças, tem um Instagram de área de finanças de Libras muito bom. Que a gente vai ficar pensando qual que é o sinal de aí tu vai lá, tem esse sinal. Ah, que legal. Às vezes sim, às vezes não, né? Mas normalmente acontece. Antigamente, por exemplo, o sinal de Banco do Brasil era um BB, né? Banco do Brasil. Sim. A gente tem uns cursinhos na nossa universidade corporativa lá. Daí eu vejo, agora tu falou, lembrei que ele faz o B e o B. Só que de um pouco tempo para cá, a comunidade surda se reuniu ali, conversou e criaram um sinal do Banco do Brasil, por exemplo, assim. Que é a logo. A logo. Então eles vão percebendo o que está faltando e assim vão expandindo a quantidade de sinais, né? Mas ainda é bem... Ainda falta muita coisa. Falta muito. E falta muito por conta de não ter tanta gente falando, ou não? Por que não se criam todos esses sinais para as palavras? Muitas vezes por termos esses outros recursos, né? Como os classificadores, e como as expressões faciais que ajudam muito, né? Mas... E tem áreas, né, que precisam mais de sinais, né? Que, por exemplo, essa é a área de tecnologia, a área da internet precisa mais sinais, né? Outras áreas não, por exemplo, é igual o nosso trabalho, por exemplo. Nós vamos nas empresas, como ele falou, ele interpreta às vezes essa questão de TI, né? Tema TI. E às vezes é uma palestra sobre o câncer de mama. É outro mundo. E ali tu não precisa ter sinais mirabolantes, tu vai traduzindo da maior tranquilidade. E é uma coisa que todo mundo conhece, a gente e o surdo. Agora coloca um surdo que trabalha, por exemplo, na GM, lá em produção. Para ele assistir o Leandro traduzindo a área de TI, ele também não vai entender, por mais que o Leandro saiba todos os sinais. Então, isso depende também de várias áreas. É que nem a gente, né? Ele acabou de falar, eu também não sei o que significa. Kaizen. É a mesma coisa, eu nem sabia que existia essa palavra até ele trabalhar. Por isso, aí, quando se espalha, então vamos criar um sinal. Não necessariamente cada palavra do idioma todas as palavras de português também, do português, né? E se eu quisesse aprender Libras, né? Quero virar fluente. Ou quero aprender um pouquinho. Qual que é o primeiro passo para eu dar? Se eu tenho alguém, né, assistindo a gente que se interessou e quer conhecer mais, vocês têm uma dica para dar, assim? Eu vejo muita gente, assim, que não tem influência nenhuma e muitas vezes já se inscreve lá num curso de tradutor-intérprete, né? Que seria o último nível, assim, né? A dica que eu daria é se inscrever num curso básico mesmo, acha ali na internet, né? Curso básico, ver, claro, a classificação, ver se... Se é para iniciantes ou se tem que ter alguma experiência. Curso básico, né? Depois um intermediário, depois um avançado e depois tradutor-intérprete, né? Se a pessoa quiser trabalhar com isso. Mas se ela quiser apenas ter uma conversação com pessoas surdas, um curso básico intermediário vai ajudar ela. E ao mesmo tempo também... O YouTube ensina muita coisa de graça. Se tu colocar qualquer sinal ali no YouTube agora, né? Eu digo até mesmo... Sinal por sinal, tu sinal diz, por né? sinal. Eu quero saber o sinal da palavra ajudar, por exemplo. Né? Aí tu coloca ali, o YouTube já faz. Libras, tem alguém sinal, que já dá o sinal. Ajudar. Vai aparecer ali um sinal, a pessoa já pode ir pegando assim, né? Se ela imaginar ela aprender 3 sinais por dia, em um ano ela vai saber 1000 sinais para mais, né? Isso seria o nosso sonho. Eu fico imagina... Que todo mundo soubesse. Uma surda amiga minha, eu vou lá na manicure, vou fazer as minhas mãos. Vou fazer minha unha. E a manicure já dá um oi, qual é a cor que tu quer. É mão, é pé. Simples. Só para saber o que ela quer. Eu quero pintar o cabelo, qual é a cor? Vermelho, verde, azul. Muito básico. Se cada um na sua área... Soubesse não o tirando básico. o nosso trabalho, tá? Mas se cada um soubesse o básico da sua área. Aquela frase clichê, né? O mundo seria melhor. Não, mas não é isso. Eles se sentiriam melhor, se sentiriam acolhidos e a gente entender um pouco como é viver num mundo do silêncio, né? E às vezes até dentro de casa, que alguns surdos não conseguem comunicação nem com a família, né? A família não fala Libras. Não, são poucas. Olha, a gente conta nos dedos. Sério? Pai, mãe. Mesmo estando o dia todo, ele não acaba não pegando. Um professor em casa, pois né? Porque será? Tem aqueles sinais caseiros, né? De buscar ali comida, vai dormir, né? Porque isso satisfaz um pouco quando a criança é pequena, né? Mas daí, adolescente, tu precisa de uma comunicação, né? E não sei, bem às solitário vezes em alguns momentos. se sentem muito solitários, né? Eles têm a associação de surdos ali, eles se encontram, né? Eles se ajudam muito, né?
Mas o bom também seria que os pais se interessassem, né? Aham, Mas com a dica certeza. maior que eu daria, assim, seria de ter contato com a comunidade surda mesmo, né? De participar mesmo, de conhecer onde ficam os surdos, as associações que sejam, né? Ou procurar ter amigos surdos mesmo para ter essa convivência com eles. Porque por mais que a pessoa faça um curso, vai tentar praticar, mas se ela não conviver com os surdos, ela não vai aprender as gírias, o modo de falar deles, o jeito, a Não, igual o inglês, não cultura, adianta tu né? fazer um curso ali no YouTube e não praticar, né? Assim, né? Não vai pegar, né? Então, acho que... E imagina só, um surdo que trabalha numa empresa fica o dia inteiro ali, talvez seja na área administrativa, né? Trabalhando no computadorzinho dele, ele não tem com quem conversar. Chegam alguns colegas ouvintes e dão, oi, tudo bem? Família, saúde, tá bem? E sai, né? Mas ele não consegue colocar para fora expressar. tudo que aconteceu no final de semana dele, que bateu o carro, que aconteceu isso, ele não consegue. Então, quando ele encontra alguém que sabe Libras, ele vai querer conversar. Então, se tu sabe Libras, tu vai ganhar o surdo, tu vai se tornar uma pessoa amiga dele, né? E ele vai querer te ajudar a tu aprender cada vez mais para que ele possa conversar contigo. Sim, E eles são muito pacientes na questão, assim, de ensinar. De ensinar. De Muito, ensinar. muito pacientes, tá? Mas onde está essa comunidade surda, assim? Porque eu não tenho amigos que são surdos, né? Que sejam surdos, né? Vocês têm alguma dica de lugar que as pessoas possam ir se interessam por essa questão? Olha, Existem algumas associações, por exemplo, eu não vou saber o nome agora, mas Mas ali em por Porto aqui pela Alegre, região, Porto Alegre? Porto Alegre, né? A Associação dos Surdos tem lá também. antes da pandemia, todas sextas-feiras, os surdos de Cachoeirinha se encontravam aqui no Shopping do Vale. Ah, que legal. E os de Gravataí, no Shopping de Gravataí. Toda Toda sexta-feira. sexta-feira. Agora, pós-pandemia, a gente não sabe mais como é que tá. Né? Mas era toda sexta-feira. Tu encontrava aquela comunidade ali na praça de alimentação do Shopping do Vale e a mesma coisa no Shopping de Gravataí. Era um ponto ali E deles. quando eu digo comunidade, assim, vamos supor que algum dia tu trabalhe com uma pessoa surda, né? Normalmente a gente talvez marque um churrasco com uma pessoa ouvinte, um colega de trabalho lá, ou um vizinho, né? Mas se conseguiu ter esse contato primeiro com a pessoa surda, já talvez Aproveita. algum dia convidar para dar uma volta, para comer um X, né? Para vir na nossa casa. E aos pouquinhos vai tendo esse contato. Então, digamos assim, ela já vai te ajudar a conhecer muita coisa, né? E as pessoas, às Aproveitar as pessoas que surgem, né? vezes... Isto. E as pessoas, às vezes, têm aquele medo natural, né? De, chegou um surdo, eu tô trabalhando, de repente, um colega novo. Ai, é surdo. Ai, mas não consigo falar, nem Sim, sei falar. com E certeza. ignora, né? Sim, Mas se não- esconde, né? Tá, eu não é por não mal, a quero gente sabe. passar vergonha, né? Então Sim, vou me não é por esconder. maldade, não é... Só que, às vezes, o surdo pode encarar como algo de preconceito. Porque ele pensa assim, mas é só vir fazer assim pra mim, né? Aham. Aproveita a oportunidade. Porque ele sabe que a pessoa que tu não sabe. Né? Todos que conhecem Libras, os surdos conhecem. É uma comunidade. Já sabe, esse aí eu não ele já conheço, sabe, ele não aham. sabe Libra. Então, se tu chegar, ele não vai sair sinalizando ali a 1000 por hora. Não. Ele vai tentar escrever, ele vai se aproximar. Né? E aí cria-se um vínculo. Né? E aí, imagina todo dia no teu local de trabalho, tu vai aprender o sinal de café, leite, açúcar, coisas básicas de uma conversação. Às vezes, em 6 meses, tu nem percebe, tu tá conversando com ele sobre outras coisas. E sinalizando, isso acontece muito. Às vezes tu faz um sinal, eu nem sabia que eu sabia. Mas é a naturalidade do convívio, né? É muito bom, eu suspeito de falar. E sempre que conversar com surdo, assim, eu cometi muito esse erro no início, né? Eu chegava para conversar com o surdo e ele ficava... Eu não sabia nada ainda, né? Tava começando. E eu ficava olhando para as mãos dele, assim. E ele sinalizando ali alguma coisa e eu ficava assim. Depois um surdo falou, não, olha no olho. Mas eu não vou conseguir, se eu olhar no olho, eu não vou conseguir saber o que ele tá falando dele. Disse, não, tu vai conseguir. Tenha paciência que tu vai aprender. Então, contato visual, né? Olho no olho, se esforça. E a mão dele mexendo ali aos pouquinhos, a gente vai pegando. Deve ser difícil. Eu acho que eu também ia ficar olhando pra mão, né? Sim, mas aí ele sente que tu nem tá prestando atenção no que ele tá falando, né? Parece, né? E às vezes, assim, a expressão diz mais do que a mão. Eu percebo, né? Nos vídeos que a gente vê, assim, de tradução, né? De intérprete, eu acho que se chama. É muita expressão facial, né? Muita expressão. Consegue lembrar agora de um sinal que se tu Não mudar sei muito disso. um sinal que tem 2 significados dependendo da expressão? Isso é legal. Bah, mas tu me pegou. Peguei de surpresa, olha. Ficou nervoso. Pegar de surpresa, mas logo aqui. Agora que eu pensei,
Então eu vou te jogar essa agora. Me conta aí, tem algum sinal? Algum sinal que a gente podia falar pra ela agora? Ah, não digo assim um sinal que vai mudar o contexto, mas... Não, mas é algo de... Por exemplo, o sinal de triste. O sinal de triste é assim. Uhum. Mas se tu não fizer a carinha de triste, fica meio sem sentido, né? Ou, por exemplo, sinal de animado. Uhum. Mas se eu não fizer o rostinho, a expressão facial de animado... Tá faltando alguma Tá faltando coisa. alguma coisa. Feliz, Na né? língua portuguesa, a gente tem a modulação, né? Que a gente muda o ritmo, muda a velocidade, muda o tom. E aí a outra pessoa consegue entender se é um tom de perguntas, Sim. se tu tá preocupado. E na língua de sinais, como a gente não tem som, então a gente transmite tudo isso. Ah, isso da pergunta com certeza muda, né? Assim, né? Porque Com certeza. pode parecer uma afirmação se tu não fizer a expressão de pergunta, né? Assim, né? Isso. Quando a gente vai fazer a pergunta, né? Arqueia um pouquinho a sobrancelha. Aham. Tá bem? Né? Então tudo tem que E usar aí a muita expressão. resposta... A mão tá dizendo, mas a cara... Mais ou menos. Tipo assim, então, mas eu nem quero falar sobre isso. Aham. Ou tá bem, ou eles fazem ótimo. Carinho mais animado do que... É que nem a gente, tá tudo bem. Mas não tá, né? Uhum. É a mesma coisa. A mão às vezes não significa, é a expressão. E a gente pega no pulo pra saber. E a própria comunidade surda, ela é muito expressiva, né? Esses dias eu fui interpretar para um rapaz ali em Eldorado e a chefia dele chamou ele para dar um feedback, né? E disse, teus colegas disseram que tu tá bravo com eles, que tu tá brigando com eles. Ele disse, não, é o meu jeito de falar. Os colegas ouvintes, né, no caso. Aham. Porque eles viam ele fazendo expressão, sinalizando aqui, Às vezes faz e barulho. achavam que ele estava bravo. E era o jeito dele falar. É o jeito dele, a expressão facial. Né? Uhum. Então, no começo, o pessoal se assusta mesmo assim, mas depois, na convivência, Aí tu vai vendo que é o jeito mesmo. o jeito. Eles são diretos, eles não têm muito mimimi para dizer, Uhum. né? Por exemplo, comunidade surda, não fique bravo, não. A maioria, maioria. né, gosta que as coisas sejam diretas. Então, se Fica vai enrolando dar muito. Se vai dar um conselho, se vai dar uma sugestão... Ah, eu sou assim, hein? seja Acho que direto. eu preciso aprender Libras mesmo. Por isso que eu me identifiquei. O meu esposo, ele já dá toda uma volta, ele começa a dar uma volta e já fica assim, ai meu Deus, Que tu quer? fala Quer logo o dizer? que quer. Bem-vindo ao meu... Tu é assim também? Aham. Quando ele vai mostrar alguma coisa assim, até no próprio trabalho, né? Quando a gente tá gravando algum vídeo, daí ele vai falar, olha só, senta aqui que eu quero te mostrar. Tá, onde é que eu errei? Já me disse que eu já sou assim também. repito? Ah. Já tô acostumada. Já... E eles são mais assim, mais diretos. E por que será? Por que vocês acham que tem essa característica? Olha, não sei Não sabe. exatamente dizer assim, né? Como disse uma pessoa Cultura. famosa, às vezes não sei opinar. Não posso opinar, não posso opinar. Mas É aquela coisa de cultura. É a cultura. É a cultura. Da comunidade, sim. É a Uhum. cultura. Estão acostumados a todo mundo falar dessa Isso. forma, talvez. nós ouvintes, muitas vezes a gente quer dizer algo e a gente conta uma metáfora, né? Uma ilustração para que a pessoa capte no ar aquilo que está sendo dito. Uhum. E o surdo, muitas vezes, dependendo, né, do grau assim de conhecimento que ele venha a ter, pode ser que tu dê essa enrolada, conte essa ilustração, E ele essa vai ficar metáfora. esperando, tá aí agora. Tá, mas combina comigo o quê? Não entendi. Então é melhor ser direto mesmo. Amoroso sempre, né? É claro, mas direto, específico, direto ao ponto. Uhum. E qual que é o percentual de surdos hoje no Brasil? Vocês sabem dizer? Segundo a pesquisa do IBGE, né? Mas essa foi em 2010. Então estão fazendo uma nova pesquisa no Brasil, né? Não sabemos 2010, faz muito tempo. Faz tempo. 13 anos, né? Tá. E estão fazendo Não uma teve nova uma pesquisa nova até agora. Estão fazendo, né? Aparece na televisão, o pessoal não quer IBGE, atender. e Tá tal. dando um probleminha aí. Acho que vai demorar mais essa contagem. Mas, segundo a última pesquisa que se tem, são 10 milhões de pessoas surdas no Brasil. Cerca de 5% da população. Né? Uhum. No Rio Grande do Sul, segundo a FENEIS, estima-se que tenha um pouco mais de 600 mil surdos e na região de Porto Alegre, cerca de 62 mil surdos. Uhum. Então é bastante gente, né? E esses são os surdos que não quer dizer que falem Libras. É surdos no geral, né? No geral. Até agora falando de surdos, né? Tem gente... se fala surdo mesmo, né? Se chama... Não, porque algumas pessoas, e eu também tenho a sensação que parece que está sendo agressivo de falar, né? Ofensiva. Ofensivo, é. Surdo. É.
né? Daí quer Não. dar uma floreada, Não não. É surdo. Porque É a expressão correta. é bem isso, o pessoal que às vezes não quer ser ofensivo, né? Mas Porque parece que tu tá, né? Mas é que mudo é uma pessoa que não tem a capacidade de emitir som, né? E os surdos, eles têm voz, né? Muitos até conseguem balbuciar algumas Verbalizar, né? palavras ou verbalizar algumas palavras. Uhum. Ou então mudo é aquela pessoa que tem problemas nas cordas vocais, que não é o caso das pessoas surdas. Eles só não falam porque não aprenderam a falar, né? Porque não ouviram. Não ouviram. Porque não ouviram. A gente sabe falar porque sabe o som das palavras. Mas pode perceber, uma pessoa que com o tempo vai perdendo a audição pela idade, pode ser que ela venha começar a falar enrolado um pouco. Porque ela já está esquecendo o som das palavras. Então, muitas vezes, ela começa a falar enrolado. Como os surdos, desde pequeno, não ouviram os sons das palavras, não desenvolveram a fala, né? Mas não são surdos, não são mudos, são surdos. E os surdos, eles precisam, não que precisem, né? Mas como é que eles fazem para entrar numa escola, por exemplo? As escolas, nem todas, tem que ser uma escola específica. Por exemplo, um surdo que ele não fala, só fala por libras. Ele estuda numa escola normal, numa escola... como é que se surdo diz? mesmo, né? Tem que ser uma escola especial, Então, porque tem a inclusão, né? Na escola sim. pública, por exemplo, né? Como é que funciona nesse sentido? No mundo perfeito, a resposta seria assim. Né? Pode se Tem que matricular ser. numa escola pública Exato. normal. Não. Ah, Teria que ser uma escola especializada. Uma escola de surdos. Como, por exemplo, temos em Gravataí a EMS. Uma escola só de surdo. Vai do pré até a nona agora, né? A nona série. e essa é pública. É pública. Ah, que legal. Ali. Em Gravataí nós tínhamos... Em Gravataí. Porto Alegre, o Concórdia. Atrás do Hospital Conceição ali. Até não sei em que pé anda, tinha parado, agora voltou, não sei. Mas ali tinha de 0... Olha, eles tinham, na época, uns anos atrás, tinha atendimento até para crianças, para bebês, assim. Mas escola regular, do pré até a formação do ensino médio, né? Só que, assim, lá, por exemplo, os da EMS que saem ali para o ensino médio, por exemplo, eles tinham que ir para Gravataí para fazer o ensino médio. Né? E isso às vezes acarreta em dinheiro, né? Às vezes um pai... não vou pagar uma van, mas vai de ônibus. Qual é o pai que às vezes vai deixar o filho ir para Porto Alegre lá, descer na Cis Brasil e caminhar para... Aí, o que nós vamos fazer? Tem escolas aqui com inclusão. Em Gravataí, coloca na inclusão, né? Santa Rita, né? Santa Rita. Tem são intérprete escolas ali. específicas que têm um intérprete. Que tem um intérprete, isso. Entendi. Mas, assim, não é o ideal. Mas, infelizmente, é o que tem, né? O bom seria escolas bilíngues ou escolas... Que toda escola tivesse um intérprete, né? Intérprete, ou nas séries iniciais, assim, ó. De primeira a quinta série. Ou do pré à quinta série. Que fosse na língua materna. Que fosse em língua de sinais. Mas aí- 100%, tu quer dizer 100%. assim? Para que ele realmente seja alfabetizado. E aprenda o idioma dele. Não fique com defasagem na alfabetização. Mas a gente sabe, assim, que então existe essa EMS de Gravataí, né? Tem a Concórdia, como tu falou, a gente Concórdia. não sabe em que pé Em que anda, porque situação. tinha Ainda tá fechado. funcionando. Fechado. Tem o Lilia Mazeron, também em Porto Alegre, e Frei Frei Pacífico. Pacífico, né? Frei Pacífico. Todas essas escolas com ensino direto em Libras mesmo, que era a língua do surdo, né? Professores, diretores, Toda a escola serventes, todos. adaptada todos. para eles mesmo. E em Caxias tem a Ellen Keller, né? Em Caxias, a escola Ellen Keller. Também. E como é que os pais têm acesso a essas informações? Assim, tem um portal, alguma coisa assim, um site que elenca onde tem escola, quais são os na hora que locais? ele vai fazer a matrícula do filho, ele já diz que o filho é surdo e ele já sabe Ah, já qual é a direcionam? escola. Então, Aham. normalmente, Cachoeirinha e Gravataí, e via mão, vem todos para EMS aqui. E é bem... A FENES também, né? Pode dar A FENES muitas ajuda. informações também, que é... Agora não vou lembrar ali a sigla, tá? Mas a FENES, sinal FENES, ali em Porto Alegre, ligando, né? Colocando FENES Porto Alegre, liga para lá. E eles passam também muitas informações sobre qual o caminho que o pai pode ter para incluir o seu filho numa escola, né? Isso. Às vezes o pai não sabe nem por onde começar, né? Então lá eles vão passar todas essas informações. Isso é importante, dicas, né? Porque às vezes acaba não levando porque nem sabe, né, por onde ir, né? Assim, Isso. né? Muitas vezes acontece de o surdo entrar na escola quando já tem lá
14, 13, 15 anos, bem atrasado, porque o pai às vezes não tem essas informações. Então, Hoje com a internet também é tudo mais fácil nesse sentido, assim, né? Sim. Claro que tem famílias que não têm acesso à internet, assim, né? Mas Mas a maioria né? hoje, né, tem a informação, pelo Isso. menos, né? E como a surdez é uma deficiência que tu não enxerga, né? Alguns e outros usam o aparelho para barulhos, para atravessar a rua, algo assim, mas eles também não gostam porque machuca muito. Então, às vezes, a gente cansa de conversar com pessoas. Eu tô indo no surdo nessa casa aqui e eu pergunto, fulano de tal tá em casa? Quem? O surdo que mora aqui. Surdo? Sim, o casal que mora Os aqui. vizinhos não sabem que é... Não sabem. Não sabem. Porque é algo que tu não tá vendo, né? Não, né? Se é uma deficiência física, tu enxerga. Mas o surdo, né? Ele dá um oi, às vezes tu pensa que é alguém tímido. O casal tímido. São bem aquela quietinhos. menina tímida, né? E isso acontece quando nasce um filho surdo, por exemplo. As pessoas olham na TV, aqueles quadradinhos de tradução, mas aquilo não entra na cabeça normal, né? Porque a gente nunca precisei de Libras, né? Sim. Quando tu tem aquele susto, mas meu filho é surdo, e agora? Vai indo, vai no médico. Não vai ouvir com o aparelho. E agora? O que eu vou fazer? Para onde que eu vou correr, né? Mas hoje tem toda uma assistência, tanto de prefeituras, né? Em sites, como tu falou, na internet. Em cada cidade tem ajudas. E, se não me engano, também as prefeituras, elas têm ajudado muito nas vans escolares de graça. Para quem tem baixa renda, né? Então já justamente ajuda porque as bastante. escolas não são perto, né? Exatamente. Como tu falou. Que legal. Então os pais não precisam se apavorar. sabemos que, segundo as leis, né, que já foram criadas, todo órgão público deveria ter intérprete de Libras, ou então, pelo menos, que a equipe fosse treinada para poder atender. Né? Mas a gente sabe que ainda não deslanchou essa questão. Sim. Está em evolução devagarinho. E vocês veem uma evolução desde que vocês começaram até hoje? Percebem? Sim. Sim. Que legal, né? A própria atuação do intérprete também, né? E com a pandemia aumentou ainda mais, porque as pessoas perceberam facilidade, né? Antes da pandemia, nossos atendimentos eram muito presenciais, então chamavam a gente ia até o local para fazer o atendimento, nas empresas, né? E com a pandemia vindo, o pessoal teve que se adaptar com esses softwares de web, né? De videochamada. E nós também fomos aprendendo muito, porque no passado não sabia usar Teams, usar Zoom, StreamYard. Sim, eu também não. Google A gente começou a usar na pandemia. Foi difícil, mas fomos aprendendo, e hoje a gente faz atendimentos presenciais, atendimentos remotos, mas o remoto está assim, 70%, eu acho, né? 70%. Então, não é mais tão custoso para as empresas, digamos assim, chamar um intérprete para que ele vá até lá. E muitas vezes o dia todo fica naquela função, né? E é muito mais prático, né? Mais prático, mais rápido. Muitas vezes, estou precisando agora, entra numa chamada de vídeo aí e tal, a gente entra. E daí vocês entram para fazer a tradução simultânea de uma reunião, por exemplo, é isso? Isso. Uma reunião, uma palestra, ou às vezes, assim, quando aconteceu... a minha empresa queria explicar para o surdo que ela tem um plano de previdência. Aí tinha que chamar ele especificamente, né? Era um surdo só? E aí era o que estava interessado, na realidade, né? E aí foi chamado o Leandro, o ano passado eu, numa outra empresa, para explicar exatamente como é que era o plano de previdência, o que é, quanto que ele ia ter que pagar, descontado. Porque na palestra é falado no geral e a gente está acostumado, né? Mas ele não sabia. E aí ele queria saber quanto dinheiro que ele ia investir, quem que ia entrar quem ia ser segurado. Então, só que essas coisas têm que ser entre 3 pessoas. A pessoa que está explicando, o intérprete e o surdo. Porque é uma coisa, né, bem séria. Sim. Né? Então, não adianta só na palestra. Né? Então, em qualquer, ou às vezes até para ser demitido. Chama o intérprete também. Já chamaram vocês para uma demissão? Já. É uma parte bem chata do trabalho. Sim, assim, mas eu não tinha passado pela minha cabeça que... Sim, com certeza, né? Porque... E é ruim, às vezes, a gente sente, porque a gente interpretou que a difícil que deve entrevista ser para ele entrar e depois para sair. Sim. E na maioria das vezes, né, a liderança já nos chama antes, então hoje é uma reunião de desligamento. Deve ser já, poxa vida. Já dá aquela dor no coração, mas precisa, né, manter a frieza. Já fizeram várias desse de desligamento? Foram? Algumas. Várias não, graças a Deus. Mas algumas, né? Se vocês quiserem mais café, não sei se eu vocês quero querem. mais. Eu tô
tô aqui me servindo, não tô oferecendo. Eu já tomei o meu já. Mas até assim, uma coisa que todo intérprete ele tem, né? Não vou querer. Essa questão da neutralidade, a ética, né? Aham. Então, às vezes, Sim, tu tá ali, na verdade, tu não tem tá ali, vontade né? de falar Tu tá ali, muitas mas não tá, né? Tu tem que agir como Exatamente. Eu só uma tô tradução passando simultânea. o que ele tá dizendo, É. né? E aí o surdo pergunta e a gente pergunta pra pessoa, né? E é que nem nessa questão do desligamento, Deve assim, ser né? difícil, né? Tu não... E ele tá falando tal coisa, e aí o surdo tá dizendo, mas é que aconteceu tal coisa, e tu tá explicando. Só que às vezes tu sabe muitas coisas da vida dele, né? Porque a gente tem contato. Sim, Só porque que vocês ali se não é o conhecem no momento geral. de eu, né? Então, a gente fica com muita dor no coração, assim. Mas já muita. aconteceu situações, não E de vocês- desligamento, que eu interpretei algo que era um feedback da chefia, que o surdo ficou bravo comigo. Mas não é eu que estou falando, é ele. Só que eles olham tanto para nós, né, como o emissor da mensagem, que muitas vezes eles confundem, achou que era eu que estava falando. Não, eu disse, não sou eu, é a tua chefia, eu estou só transmitindo, sou só o transmissor, não Eu o nem emissor. trabalho aqui, só me chamaram para E prestar. daí ele entendeu? Entendeu? Não, entendeu. É até a entonação, né, também, né, do que a pessoa tá falando, às vezes é um conselho, né, é só um feedback, e algo, tu tem que melhorar em tal coisa. E aí, né, eu principalmente, assim, sou muito sorridente. Então, às vezes, quando ele tá falando, o chefe, por exemplo, algo bem sério, eu tenho que manter a seriedade, né, e falar... Sim, pra tentar, ele entender que nem o o- Leandro disse, o tom do português eu tenho que colocar na minha expressão, né, e por mais que às vezes me doa, assim. É bem difícil. Difícil mentalmente, Com assim. certeza. Tem que ser frio ali naquele Frio. momento, né? Não dá pra levar pro pessoal, assim, né? E qual que é a diferença da interpretação pra tradução? Parte técnica. Porque eu vi que tu falou várias vezes, não é tradução, é interpretação. A interpretação, ela é simultânea. Né? Então, tá lá o palestrante, né, falando, por exemplo, ou o locutor qualquer, né, tá falando, e a gente, ao mesmo tempo, interpreta para o surdo em língua de sinais. Ou vice-versa, né? O surdo está sinalizando e a gente pega aquela mensagem ao mesmo tempo, simultânea, e faz a voz do surdo. Então, isso é interpretação. E existe também a interpretação consecutiva. Essa que eu falei é a simultânea, né? Que é junto. Mas a consecutiva pode ser assim, o surdo sinaliza, parou, né? Aí eu vou lá e explico, né? Interpreto para o ouvinte. Aí o ouvinte fala algo, eu espero, entendo a mensagem e transmito para a pessoa surda em língua de sinais. Como, por exemplo, essa questão que a Michelle falou do... Desligamento, né? Não, do... Da Previdência. Previdência, Da Previdência. né? Que era algo bem específico, bem detalhado, ele precisava entender. Que às vezes a gente também não entende, né? Sim. Um assunto tão sério, né? E em cada detalhe a gente faz assim pro surdo esperar um pouquinho, a gente entende o que a pessoa tá falando e aí explica. E aí vocês que determinam se vai ser simultâneo ou consecutiva, dependendo do assunto. Isso, dependendo Dependendo do assunto. da situação no momento, né? E a tradução é quando a gente recebe um material, seja um vídeo ou um texto, a gente estuda aquele material, pesquisa sinais, pesquisa o significado talvez de algum termo que a gente não conheça, até mesmo termo do português, né? Trabalha em cima daquilo, muitas vezes a gente pede a opinião dos surdos, né? Grava o vídeo, traduz, mostra para um surdo, ficou claro, ficou inteligível para ti, e aí depois a gente envia o material. Isso é a tradução, quando a gente recebe o material, grava, né? E depois envia. Que não é simultâneo, né? Então, a interpretação é simultânea, gravação é quando a gente recebe o conteúdo. E vocês têm surdos que fazem esse trabalho junto com vocês, de fazer essa verificação depois, ou são amigos só que vocês passam? Não, no nosso caso, são pessoas conhecidas, São nossos conhecidos, surdos, que sabemos, né, que tem uma capacidade de análise, né? Que a gente passa para eles, eles nos repassam e a gente envia o material. Tá tudo ok, às vezes a gente tem que corrigir, né? Alguma coisa que não ficou clara, e aí depois a gente envia. E a gente procura sempre fazer um material, ele falou claro, né? Mas na questão, por exemplo, só para te entender, quando a gente recebe um material, né? A gente pede a opinião de surdos, que tipo de surdos? Então, nós temos amigos que fizeram faculdade, que tem várias formações, e tem
o surdo que não tem formação de faculdade, mas, né, inteligente, como qualquer outra pessoa. Sim. Só que, às vezes, o nível de Libras, ou, como é que a gente explica? O nível de conhecimento de da conhecimento. língua, né? Conhecimento do idioma é diferente. Então, não adianta eu sinalizar algo muito difícil, igual a gente falar, né? Falar difícil, falar um português, assim, de advogado, algo assim. Uhum. Uma linguagem muito técnica. Uma linguagem técnica, sendo que às vezes eu vou mostrar para a população. É a mesma coisa os sinais. Então, dependendo do Dependendo material... do assunto, vocês vão pensar, fulano é Isto. uma boa... Quem é o nosso público-alvo? Quem é o público-alvo? A gente conversa com a empresa, né? E vai ser só para vocês aqui? Vai ser para fora? Não e tal. Aí a gente pede esses 2 feedbacks, né? E a gente tenta manter um equilíbrio, né? Entre essas 2 sinalizações, assim. Né? Que tem sinais, assim, por exemplo... esses dias eu fiz o sinal de suborno, né? Alguns surdos não sabem o sinal de suborno. Aí a gente faz sinal de roubar, né? Mas tem uns que não sabem o sinal de suborno. Então, dependendo do que a gente vai sinalizar, vai explicar, se eu fizer o sinal de suborno, eu posso usar o de suborno e, ao mesmo tempo, eu já explico Já explica na o que é. Se é algo só corporativo, nos surdos que estão acostumados com aquela sinalização, eu só faço o sinal de suborno, não preciso explicar. Então, até isso a gente tem o cuidado, assim. Por exemplo, a gente está fazendo um projeto lá para o Museu de Ciências Tecnológicas da PUC. Só que o Museu de Ciências Tecnológicas é normalmente a gente acredita que seja um público acadêmico, assim, que vai lá, né? Sim. E aí eles pediram um trabalho para nós, que a gente ainda está realizando. Mas a gente perguntou, qual é o público-alvo aqui? São surdos acadêmicos e tal? Daí eles falaram, não, o pessoal que vem para ver essa exposição são crianças, adolescentes. Eu fui quando eu era criança. Então é focado neles, assim. Tenta fazer uma tradução um pouco mais interativa, mais animada, não muito sisuda aqui, né? Que o acadêmico vai entender. Tenta focar mais nesse público. Então a gente adapta e troca o estilo de tradução. E daí fica um vídeo de vocês passando lá? Essa que é a ideia? Isso. Eles estão fazendo um projeto lá que tem várias exposições, né? Então, por exemplo, tem algumas TVs que as pessoas ouvintes chegam ali e é explicado sobre o aquecimento do planeta Terra, né? Tudo isso. Só como é que as pessoas surdas... Eles já estavam com esse projeto pronto, nas TVs, os vídeos já estavam todos prontos. E para agora? Cegos também, né? Tem audiodescrição, era para esses 2 públicos. E agora, o que nós vamos fazer? Então, eles criaram um aplicativo. Quando a pessoa surda chega próximo da TV, o aplicativo conecta num sensor e o mesmo vídeo que está aparecendo na televisão já aparece no aplicativo, só que com o intérprete ali. Ah, que legal. Então ele consegue pegar as mesmas informações. Então esse público que eles pediram é público que são crianças escolar, que público escolar, escolar. Que as professoras trazem os alunos surdos e ali eles vão. Então tudo tem que pensar na linguagem para criança, assim, né? Só que o material que vem para a gente não é um é texto infantil. Aí você tem que transformar ele Então a gente volta para a escola, né? A gente começa a estudar, entender. Às vezes tem frase, o que é isso? Aí tu vai estudar, vai olhar, que legal, vamos traduzir dessa vocês forma. aprendem muito, né, fazendo isso, né? Com certeza. Muito. Imagina, a gente passa... Porque você tem que entender, né? Para poder passar, não é só pegar ali a palavra e traduzir, né? Vai ter que entender todo o contexto, né? E a Libras não é palavra, sinal, palavra, sinal, palavra, sinal, palavra. Não é assim, né? Muitas vezes existe a troca da estrutura, né? Para que o surdo consiga realmente entender, muitas vezes é necessário que seja uma língua pura. Esquece o português sinalizado, né? Que é palavra, sinal, palavra. Seguir a frase, dar um sinal para cada palavra e muitas vezes tu vai usar em 3 palavras, tu vai usar um sinal só. Ou então em uma palavra tu vai usar 3 sinais para explicar. Mas a questão é que fique clara para o surdo, né? Então esse é o nosso objetivo. Assim, a forma como a gente gosta de traduzir é de uma forma que os surdos consigam entender com clareza, né? Que seja mais uma tradução, uma interpretação, mas mais ou menos também uma explicação daquilo que foi falado. E vocês já viram trabalhos de intérpretes que vocês não entenderam muito bem o que ele estava querendo dizer, daí vocês perceberam essa necessidade? Acontece bastante, né? Assim como também a gente acredita que muitas vezes podem olhar para o nosso trabalho e também não conseguir entender, né? Acho que depende até da área que a pessoa atua também, né? Talvez uma pessoa que atua na área de TI, alguém que trabalha mais na parte
da artística, teatral, talvez não vai, Ou só no contexto captar, né? educacional, ali, né? ou vice-versa. Cada área. Mas como tu falou, a gente trabalha em diversos contextos, assim. Não é fácil, né? Com certeza, né? E por isso que a gente tem esses conhecidos amigos, né, que fazem esse feedback para nós. Aham. Porque a gente tem esse cuidado, né? Às vezes a gente acha, É né, porque eu tu fez, tu fiz- acha, não, tá bom, né? Sim, É igual um texto, a né? Que gente tu é escreve, suspeito, tu lê o teu texto e pensa, não, tá maravilhoso, aí tu passa pra outra pessoa, não, tá. Né? A Segunda gente opinião fica sempre. meio e é o cego, né? respeito pela língua, pelo idioma, né? O respeito por eles. Uhum. Os surdos, eles têm, a gente estava até comentando aqui antes de vir, como é que nós íamos explicar essa questão da cultura surda. Eles têm uma cultura própria. Eles têm um orgulho muito grande pelo idioma, né? Pelas conquistas, que eram muito oprimidos, o idioma era oprimido. Então, eles têm esse orgulho de conseguir hoje estudar, de se formar, de ter acessibilidade, né? Então, a gente fica pensando, tá, a gente sabe Libras, legal, mas não é o meu idioma materno. Uhum. Então, eu posso cometer 1000 erros, eu posso fazer uma frase achando que tá super legal e, de repente, o surdo não vai entender. Então, a gente procura sempre perguntar para eles, o que tu acha desse vídeo? Às vezes são vídeos que a gente fala, olha aqui, a gente não poderia estar te mostrando, né? Mas tá tudo certo? Não, tá tudo certo. Às vezes, não. Esse contexto não ficou legal. Troca. A gente troca, né? Eu respeito pelo idioma que a gente tem, né? A gente não... E sempre procurar feedbacks para ir aprimorando cada vez mais também, né? Claro, sim. Mas eu falei várias vezes aqui linguagem, assim, no sentido de linguagem técnica ou linguagem artística, né? Mas falando em Libras Não é uma linguagem. Não é uma linguagem. Eu já vi isso, eu pesquisei. Idioma. Não diga isso, amiguinho. É uma língua, né? É uma língua viva, tanto que ela vai se modificando com o tempo, né? Com a região onde ela está inserida, Isso. né? Também uma curiosidade que eu também pesquisei, tu me falou também, que Libras não é universal, né? Que muitas pessoas acham que é universal, né? Língua brasileira de sinais. Libras, língua brasileira de sinais. Né? Cada país tem a Mas sua muita gente língua pensa, por de que não fez sinais? uma universal, que daí pode ir para qualquer país e vai conseguir ser entendido, né? Muita gente fala isso, né? Então, tem uma curiosidade. Não, pode falar. Existe a língua universal. Existe? Ah. Claro que são bem menos sinais, né? Mas existe sim. E quem aprende Libras aprende a universal também? Não necessariamente, Não. tem que ir atrás. Sim. Mas, por exemplo, nós fomos na As Olimpíadas? Olimpíada dos Surdos, né? Em maio de 2022 agora, mas fomos passear mesmo lá. E a gente encontrou vários amigos surdos daqui, da nossa região, conversando com surdos lá da África, lá da Ásia, né? Camboja. E conseguiam se comunicar tranquilamente, usando a língua universal. Então, eles têm Universal. alguns sinais que são... Eles ele se é fazem em- entender, né? Não é um idioma. mas 70% dessa língua universal é da ASL, né? Que é a língua americana de sinais, que é o padrão mundial, assim. Então, muito se pega de lá. 70%. Mas a brasileira veio do francês, não é? É, né? Exatamente. Né? Exatamente. Um Eu fiz o tema de casas também. Olha, que professor legal. francês, né, que veio e estabeleceu uma escola aqui, né, lá no Rio de Janeiro, o INES, lá vai pedrada. 1857, que é a referência nacional, né, de escola para surdos, enfim, de qualquer assunto para surdos é lá, né. Agora eu estava pensando sobre a empresa de vocês, né? Não sei se vocês querem explicar bem assim como é que vocês fazem. Vocês têm um estúdio? Como é que vocês fazem para gravar os vídeos de vocês? Sim, estamos em casa. O estúdio, casa? O estúdio que a gente montou é em casa mesmo. Aham. Nosso Pandemia nos quartinho. obrigou. Exatamente. Mas antes vocês gravavam em outro lugar? Antes o trabalho era Ele era presencial? presencial. Vocês não faziam isso de... Não, era presencial. E as empresas... É engraçado que antes da pandemia, as empresas, mesmo tendo funcionários, né, colaboradores surdos, eles nunca pensaram em colocar, às vezes, os anúncios que eles têm dentro que eles colocam sempre dentro da empresa, não sei como é que chama o nome. Vídeos institucionais. Vídeos institucionais, isso é chique. Então, eles nunca pensaram em colocar um quadradinho de libras. Depois, não sei o que houve nessa pandemia, que todas as empresas, elas acordaram, né? E olha que os surdos antes, eles lutavam por isso. Eles, o que está passando ali? Né? Esse QR Code, para que é? Agora tem. E aí, eles viram essa necessidade e começaram a pedir para os intérpretes. Vocês fazem? E, então, a gente faz. Não, mas vocês têm estúdio? Não. A gente Mas vamos pensava ter. assim, a gente faz, A gente vai. Aham. Não, mas aí ele... Não, a gente vai... Não,
pode Mas dar. o bom é que tu trabalha com TI, né? Então tu tem facilidade com isso também, né? Isso. E foi bem... Mas Que é a sorte, questão- né? Porque não teve ligação uma coisa com a outra, né? Vocês trabalharem com isso com o teu trabalho de TI, né? Foi por acaso que vocês... Não, mas o trabalho dele na área de TI é de interpretação na área de TI. interpretação. Ah, de de interpretação. Aham, o que ele Isso. mais interpreta Ah, é na área entendi. de Eu carro-chefe. achei que tu trabalhava na área de Carro-chefe. TI Não, antes acho que eu me de... expressei mal, né? Não, acho que talvez eu tenha entendido errado, né? Mas é o carro-chefe, o que a gente mais atua mesmo é na área de TI, Na né? área de TI. Que é o Entendi. que está se expandindo muito hoje em dia. Sim, por conta disso. Mas a questão que mencionaram do porquê, né, que se adaptou tanto assim, e as empresas começaram a precisar, é a questão da batida da diversidade, inclusão, Sim. Muito. se tocado muito nesse assunto, né? Então as empresas começaram a perceber que é um diferencial para a marca também, né? Conseguir captar esse público, o público surdo. E Que tem, sempre tinha assim, o mês LGBT, o mês da consciência negra, o mês de tal coisa. E o surdo sempre teve o seu mês de setembro, né? 26 de setembro, Dia Nacional do Surdo. Então, agora as empresas, tem o mês do surdo. Todo mês de setembro as empresas fazem algo, reuniões, palestras, convidam surdos da empresa mesmo para darem palestras, para falar da sua vida que às vezes seus colegas não sabem, né? Aham. E que nem até, olha uma curiosidade, eu tenho nós, né? E daí casal- vocês, casal- quando convidam um surdo, vocês vão lá para traduzir para o português também? Também, também. Uhum. E é engraçado porque as pessoas não às vezes assim, tá, o surdo ele é independente, ok. Mas às vezes me perguntam assim, mas quem que tem alguém que mora com vocês? Como quem diz, tem alguém responsável? Aham. Não, eu, meu marido Não, eu e sou meu filho, adulto. né? Aham. Tá, a pessoa fica até sem jeito. Mas não é culpa também de ninguém, mas é que isso não é colocado. É e um hoje preconceito, né? Isso, e hoje já é colocado, Uhum. né? O Instagram, tu entra, tu já vê um surdo aqui, um surdo ali, surdos empresários, e aí, surdo empresário, sim, ele precisa ter um intérprete, mas existem surdos empresários, né? Tocam seus negócios, tocam suas famílias, né? E aí, nesse mês de setembro, as empresas ficam conhecendo mais os seus colaboradores surdos através dessas ações. Que legal. Bem legal. E essa representatividade é importante para eles também, né? Pra eles verem, se ele conseguiu, né? Então eu também consigo, né? Assim, Aham. porque deve, né, acabar pensando, não, se nunca vi nenhum surdo empresário, deve ser impossível, né? Assim, né? É verdade. Então é, verdade. bem importante, né, que eles tenham acesso a isso. Acho que foi ano passado, a gente interpretou uma live que era de um empresário surdo. E o surdo, tem o Instagram, tem site lá, Uhum. ele tem uma sorveteria lá no Recife, e que já abriu várias filiais, assim, né? Então ele veio, contou a história dele, de como ele começou, onde no começo o pessoal não acreditava que daria certo, porque ele sempre precisaria depender de alguém, né, para abrir um negócio. Mas o pai dele ajudou ele no início e ele começou a se desenvolver. E foi bem emocionante, assim, de perceber essas conquistas que eles têm, né? Uhum. Dá orgulho para eles, dá confiança para os outros surdos também, de evoluírem aonde estão, na sua área profissional. E na sorveteria, todos que trabalham com eles são surdos. Então, as pessoas vão lá, porque também é uma curiosidade. Então, a pessoa chega, tem a televisão ali, e aí tem português, né? Sorvete, de tal sabor, e a sinalização do sorvete, o sinal daquela cor do sorvete. Daí Então, a pessoa vai ela pedir pode em libras. ou apontar, ou ela tentar. Eu quero esse sorvete. Que legal. É que muito legal. legal. Muito legal. Bem criativo, Aham, né? muito criativo, porque imagina, tu vai, eu vou, é legal. As Sim. crianças amam, né? Com certeza. Criança Não desperta curiosidade, a pessoa vai lá e acaba que conhece mais sobre essa questão, aprende, né? Aprende. Fala que come sorvete deles. E falando só, questão também que a Michelle também atua na área infantil. Aham. Meus pequenininhos. Aí tu entende melhor, assim, eu já... Ai, meus fofos. Não, eu dou aula numa escola infantil, educação infantil, né, particular. Aqui em Cachoeirinha, Em Gravataí, que abriu agora esse finalzinho do ano passado, uma filial em Cachoeirinha. Aí esse ano já começa. Aqui? Aham. Ah, que legal. E eu tenho maior orgulho, porque, assim, ensinar sinais para as crianças é o máximo. Eles aprendem muito rápido. E como até antes a gente tinha comentado, que eu tenho alunos autistas, né? E alguns não conseguem verbalizar. E os sinais ajudam muito na comunicação. Isso é muito legal, né? É muito legal. Banheiro, às vezes o sinal que eles querem alguma coisa ou que eles não querem, né? Expressões. Quando eu fui lá na associação, eles tinham uns quadros, mas não com a Libras, né? Aham. Mas com um desenho, porque muitos não falam, então eles apontavam
para imagem que eles queriam, né? Tipo, banheiro, sair, né, tal. Mas se tivesse o sinal, ele poderia fazer em qualquer lugar, não Sim. precisaria até a parede lá e apontar, né? E eu sempre falo assim, tanto para a diretora e para os pais também, né, que eu consigo conversar, que assim, o meu objetivo ali, eu sei, porque são crianças pequenas, né, eles são de 2 anos, eu pego turmas de 2 anos e meio, acho que 3 anos, até 5, 6 anos, que daí eles vão para a primeira série, abandonam a gente. E eles chegam sem saber nada. Sem saber nada. Então também para eles deve ser muito legal de conseguir se expressar, né? Olha, a primeira aula, eles voltam para casa, assim, ó, eu tenho a cada 3, eu vou uma vez por semana, né? A cada 3 semanas eu faço um resumo daquelas 3 semanas, são 3 dias, né? E eles lembram. Lá no final do ano, eles lembram do primeiro sinal do primeiro dia. Olha só. Né? E eu sempre falo para os pais, assim, meu objetivo, claro, é ensinar Libras. Mas não é que ele saia daqui fluente, embora eles saiam, eles conversam com os surdos. Eu levo os surdos para a escola, para conversar, olha, uma bagunça. Que legal. Mas eles entenderem o que é acessibilidade. Né? Eu digo para eles assim, e eu falo também sobre cadeirante, sobre autismo, porque a gente tem alunos autistas, falo sobre síndrome de Down, várias deficiências, né? Deficiências físicas, e eu sempre digo para eles assim, ó, coisa que a gente foi ensinada, né? Eu vou fazer 40 anos agora. Nunca olhar para um deficiente, não pergunta nada, finge que não existe. Não faça isso. Né? Tá no ônibus, o que eu ensino? Sim, os pais falavam, não fica olhando, né? Porque parece que estava sendo mal educado de ficar olhando, né? Exatamente. Tu viu que ele está sinalizando, viu que é surdo, dá o teu oi, ele vai saber. Né? E esses tempos, eu peguei um ônibus, eu acho que, não lembro qual que era, para onde é que eu estava indo, aqui. E tinha o símbolo do autismo. E eu bati foto, vou mostrar para os meus alunos. E aí eu mostrei, vocês sabem que fotinho é essa aqui? Aí eles olharam, eles lembraram da aula. Não é do surdo, né, Pro? Não é, mas o que é? É o autismo. Isso. E pra que tá no ônibus? Aí eles pensaram. Aí os maiorzinhos, né, de 5 anos. É pro autista sentar? Pro autista sentar. Aí eu puxo, claro, pro lado da Libras, né? Tá, mas e se um surdo quiser sentar? Aí eles, o surdo não vai sentar, né, Pro? Eu, não. Porque eles sabem que não precisa. Então, eu sempre faço essa alusão. Para a acessibilidade, né? Eu não dou só a minha aula de Libras. E eu falo, pergunta, você vê um cadeirante, pergunta se precisa de ajuda. A gente faz dinâmicas, né? Os pequenininhos, tem que ver os pequenininhos, eles não sabem falar. Mas eu pego um e digo, finge que tu é surdo, que tu não ouve nada. Aí eles ficam com a mãozinha assim. Aí, fulaninha, vai ali. Tenta conversar. Oi. Vem brincar. É os sinais que eles sabem. Aí o outro faz assim. Eu, muito bem. Aí eles, a gente sabe Libras, a gente sabe. Ou mímicas, algumas coisas. E eles acham que sabem Libras pela mímica. Mímica todo mundo entende. Sim. Mas é algo que ajuda eles, assim, a entender. E eles contam para os pais. Isso que eu ia dizer. Os próprios os pais, às vezes, mandam um videozinho para ela, né? Olha aqui que o meu filhote aprendeu, que minha filha aprendeu. E aí manda o filhinho sinalizando alguma coisa lá. Que legal. É bem gratificante também. Sim, com certeza. E não sei se, então vocês querem contar um pouco de como é que é o trabalho, como é que funciona o trabalho de vocês, se alguém tem interesse em chamar vocês para prestar algum serviço, ou como é que faz para entrar em contato com vocês? Então, a gente hoje trabalha com o LinkedIn, né, que mas daí é meu pessoal, e o nosso Instagram, né, da empresa. Site que é lm.libras, né? @lm.libras. Ali tem o nosso e-mail, tem o nosso WhatsApp, clicar ali vai cair direto, né? E site a gente ainda não tem, mas estamos providenciando, estamos pesquisando, assim. Né? E nosso trabalho envolve o quê? Interpretação presencial, remoto, né? Ou tradução mesmo, quando a gente recebe um material, às vezes a empresa lá vai colocar um vídeo institucional nas redes sociais mesmo, né? Ou seja, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, eles nos passam, a gente estuda, grava, entrega prontinho para eles, né, a gravação de Libras com o recorte do intérprete ali com o chroma key, a gente usa o fundo verde, né? Então insere lá a tradução e depois entrega para eles também. E trabalhamos também, não é o nosso carro-chefe assim, mas quando necessário e a empresa pede, trabalhamos com legenda e audiodescrição também. E escolas infantis que tiverem interessadas também em ensinar Libras para as crianças. Para as crianças ouvintes aprenderem. Entenderem não só Libras, mas um pouquinho sobre acessibilidade. Coisas que às vezes os pais não sabem muito bem como explicar, né? E
pode falar com a LM Libras também. Ah, muito legal o trabalho Nosso de Instagram vocês. é novinho, tá? É? Tem poucos meses. Ah, a gente é? abriu. Não, mas, E eu já achei vocês, já. não, né, A gente novinho, assim, no sentido que a gente abriu. Antes era fechado, né? Era fechado. Mas aham. já tem, acho que... Não tem um ano. E por que era Não fechado? Tem um ano. Sempre fui uma pessoa muito tímida, acho que tu pode perceber, assim, ela fala mais do que eu, né? Vocês não queriam divulgar o serviço? Ah, vou fazer aqui, mas vou ficar aqui no meu canto. Pois é. Amor, vai todo mundo ver. Que não sei. vergonha. Ai, Aí ela me incentivando, vamos deixar esse Instagram aberto. abrir E a eu, profissão a gente sei fez. Vamos lá. deixar ele mais profissional, daí a gente abre, né? Aham. Porque a gente nunca colocou foto pessoal, assim, uma ou outra, porque como a gente é um casal. Sim. Mas... Era mais do trabalho mesmo. Sim, daí eu falei pra ele, vamos abrir e tal. Daí ele pensou, Faz quanto tempo que vocês abriram? Não faz um ano? E Não quando eu faz um convidei ano. tu pro podcast, tu ficou apavorado. Sim. Eu peguei, olha aqui. Olha isso! Sabe? Eu só trabalho sinalizando, eu não falo. E eu assustei ele. Eu assustei ele. Eu digo, tu vai lá, tu dá entrevista. Aí depois a gente vê uma forma de eu traduzir. Ele, não, tu vai junto comigo. Tá bom. Tá, então eu vou, né? Nem gosto de falar, mas eu vou. Então tá, acho que é isso, né? O que você acha que ficou faltando alguma outra informação que seria importante da gente falar aqui? Se deixar, a gente vai até... Assunto. Assunto Quanto falta. tempo já? Ó, já acho que já deu 1h30 quase de papo. Olha só, Passa rápido, que né? vergonha. Passamos Porque do é um tempo. bate-papo normal, né? Passamos mesmo, o tempo. A gente agradece, A gente de agradece. receber o convite, poder falar um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho de acessibilidade, um pouquinho da nossa empresa, da comunidade surda, né, que a gente ama tanto, que a gente gosta de estar junto, gosta de estar perto. E tudo que fazemos, né, é para facilitar a vida deles, né, para melhorar a vida deles. Esse é o o propósito nosso de objetivo. vocês. Isso. Então tá, aprendi muito aqui com Ai, vocês que hoje, bom. né? Por isso que é legal também de fazer esse podcast, né? Porque como eu aprendo, assim, né? Cada pessoa que vem aqui é um mundo de informações que eu não tinha acesso nenhum, né? Então, muito obrigada por terem aceitado o meu A gente agradece convite. o convite, o nervosismo já passou. Já passou? Sim. Ah, que bom, que bom. Eu sou legal, né? Não, deixa Não a gente morde. super à vontade. Deixa a gente super à Não vontade. Eu queria só te pedir uma coisa. Eu posso fazer um agradecimento para a Claro. escola? Para a escola Criarte, a qual eu trabalho. É a escola que você trabalha. Aham. Essa que vai abrir aqui em Cachoeirinha Isso, também. já abriu. Já abriu. Abriu agora final de novembro, início de dezembro, né? E porque assim, é uma escola que acreditou no nosso trabalho, né? De ensinar Libras para as crianças. Isso já faz 6 anos. 6 6 anos já, que aham. legal. E conforme a gente foi se aprimorando, né? Até eu estudando cada vez mais, até para poder... E foram eles que deram essa ideia? Ou foi tu que ofereceu o teu serviço? Então, foi uma amiga nossa que conversou com eles. Ela começou... na realidade, é uma amiga, ela é professora, né, de Libras, tradutora também. Ela ficou um mês ali na escola. Só que como ela foi chamada para outras escolas do estado, né, concurso, daí ela perguntou para mim se eu queria, porque ela sabe que eu sou apaixonada por criança, né? Daí eu falei, mas eu tô recém terminando os estudos e tal. Daí ela, não, vamos. Ela era minha professora também. Aham. Aí disse, tá, vamos lá, vamos e tal. E no fim, 7, acho que é 6 anos que eu tô na escola, né? 6 anos ali. E eu sou apaixonada pela escola. Meu Deus. Criarte, então. Escola Criarte. E tu vai também trabalhar aqui em Cachoeirinha também? A que partir legal. agora de março eu tô aqui em que Cachoeirinha. lindo, Gravataí e muito legal. Cachoeirinha. Me dividindo com os pequenos daqui. Muito legal. Então tá, né? Muito A gente obrigada que de agradece. novo. E aí, então vou me despedir de todo mundo aí. Como é que dá tchau? Tem o tchau? É diferente do tchau? Não, é normal. Universal mesmo. O tchau é universal. Se quiser mandar um beijo. E obrigado. Um beijo. Um beijo, tchau. Obrigada. Então, muito obrigada, gente, por terem nos assistido, né? Todo sábado às 14 tem um episódio novo. Então, hoje a gente falou aqui com a LM Libras, aqui de Cachoeirinha, que faz esse trabalho de interpretação e tradução em Libras. Vou te pedir de novo, te inscreve no canal, não esquece, né? Falo no início e no final pra ninguém se esquecer. Se inscreve no canal Pode Café Podcast, me segue no Instagram, @o que fazer Cachoeirinha. E acho que é isso, então. Até mais, gente. Tchau!